Vamos para o Salmo 54. Pediria à igreja que colocasse de pé. Uma boa noite, a paz de Cristo a todos os irmãos. Que Deus seja engrandecido nessa noite, que a sua palavra esteja em nossos corações. Salmo de número 54. Salmos 54. Os irmãos acharam um texto? Eu vou ler e os irmãos acompanham em silêncio, tá bom? Diz a palavra do Senhor: Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Amém. Vamos orar. Senhor, tu és o Deus da nossa salvação. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nos salvou pelo sangue de Cristo, nos deu a vida eterna. E agora, Senhor, estamos pedindo que o Senhor aplique a palavra do Senhor aos nossos corações, que o Senhor edifique todos nós. Ajuda-me, Senhor, na proclamação da tua palavra, pois em mim mesmo não tenho suficiência para isso. Mas a nossa suficiência vem do Senhor. Por isso, suplicamos os benefícios da tua palavra em nossa vida, trazendo assim transformação para todos nós. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa-nos. Abençoa teu povo que está diante de ti, Senhor. Teu povo que se reúne para te adorar, para te bendizer o nome, para te exaltar. Recebe a nossa adoração, mas faz com que agora possamos escutar a tua voz, a tua palavra. Assim oramos por meio de Cristo, teu santo Filho Jesus. Amém e amém. Meus irmãos podem assentar-se. Deus é o nosso ajudador. É o que eu quero trazer hoje para toda a igreja, esse tema, que Deus é o nosso ajudador. Eu queria que vocês guardassem o subtítulo que está em cima do Salmo, que não é inspirado, pois muitos pensam que esse título é inspirado por Deus, mas não é. É somente didático para todos nós. Mas ele diz o seguinte: ao mestre de canto, salmo didático para instrumentos de cordas, de Davi, quando os ifeus foram dizer a Saul: não está Davi escondido entre nós? Guardem essa frase, que é nela que nós iremos nortear toda a nossa mensagem de hoje. Meus irmãos, olha, eu acho que todos nós tivemos já a experiência de ter sido desprezado por alguém. Todos nós já passamos por uma situação dessa e dói. Dói muito quando nós estamos com amigos, entre a família, e temos sido assim desprezados. Gente do mesmo sangue, gente com a mesma fé, viram as costas para todos nós. Pessoas que até mesmo nós desdobramos nossa vida para ajudá-las. Pessoas que nós fizemos todo o esforço para, em alguma situação, ter ajudado esta pessoa. De repente, ela vira, ou ele, vira as costas para nós. Isso dói muito. Traz uma tristeza no coração. E a pergunta é: você já passou por isso? Você já teve essa dor? Você já chorou um momento de ter sido desprezado por alguém? Davi chorou.
Davi foi desprezado. O homem, segundo o coração de Deus, sabia o que era estar com pessoas suas e pessoas que viraram as costas para ele. Davi, um homem segundo o coração de Deus, isso nos ensina que mesmo todos nós, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, não estamos alheios a sermos desprezados. Se nós voltarmos ao Salmo 52, Davi chorou a covardia de Doeg ter desprezado ele. Mas isso já era esperado, meus irmãos, porque Doeg era aliado de Saul, e Saul tinha ódio de Davi e queria matá-lo. Então isso já era esperado de Doeg, no Salmo 52. Isso está descrito em 1 Samuel, capítulo 22. No Salmo 53, Davi menciona novamente o desprezo, e agora é o desprezo de Nabal. Essa palavra Nabal significa tolo, significa insensato no hebraico. Por isso que o Salmo 53 começa dizendo: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Nabal foi aquele em que Davi foi pedir ajuda, tanto para ele quanto para os seus soldados, diante da guerra, diante de estar fugindo de Saul, pedir um alimento, pedir comida para ele e o seu exército, pedir uma guarida, um acolhimento, e Nabal desprezou Davi. Foi quando Abigail ajudou Davi, que era sua esposa. Nabal não cria na existência de Deus, nem tampouco ele iria ajudar o povo, que se diz o povo de Deus. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 25. No Salmo 54, Davi está sofrendo novamente desprezo. Só que agora é diferente. É gente sua. Gente sua está traindo ele. Os ifeus. Os ifeus eram da tribo de Davi. Mais uma vez temos um salmo composto por Davi enquanto ele estava fugindo de Saul, escondendo da fúria, do ódio, da raiva de Saul. Este momento marcou a vida dele. A história começa em 1 Samuel, capítulo 23. Eu queria que todos nós fôssemos para esse texto. Depois voltaremos para o Salmo 54. 1 Samuel, capítulo 23. A leitura será o verso 19. Está aí também no subtítulo A Traição dos Ifeus, que diz assim: Então os ifeus foram falar com Saul em Gibeá, dizendo: Não é verdade que Davi está escondido entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no monte Aquila, ao sul de Gesimon? Davi estava escondido no deserto de Sif, e os seus moradores, os ifeus, habitantes daquela região, foram entregá-lo a Saul. Sangue do seu sangue, gente sua, estava traindo, da mesma família, possivelmente da mesma igreja, traindo exatamente Davi. Pior, ele havia protegido os ifeus na fronteira, na cidade de Keila, contra os filisteus, mas eles retribuíram Davi, entregando ele a Saul, desprezando ele. Veja o que diz o verso 1 do capítulo 23. Então disseram a Davi, melhor dizendo, eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor e foi protegê-los. E nessa proteção estava o povo de Zif, os ifeus. Mais uma decepção. De novo, ele sente aqui a dor de ter sido desprezado, a tristeza de se dar com pessoas que viraram as costas para ele, da indiferença, do menosprezo. Por isso que o Salmo 54 começa exatamente
com o subtítulo dizendo: Salmo de Davi sobre a ocasião em que os ifeus vieram e disseram a Saul: Davi está escondido entre nós, para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Não foi uma, meus irmãos, mas foram 2 vezes que os ifeus desprezaram Davi. Na primeira ocasião, a gente pode ler aí no capítulo 53 de 1 Samuel, deixa o texto aí ainda, a partir do verso 13 até o verso 20, eu irei ler para vocês, que diz o seguinte: Então Davi e os seus homens, que eram os 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif, em Oreza. Então Jonatã, filho de Saul, que se levantou e foi falar com Davi em Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse: Não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para casa. Então os ifeus foram falar com Saul em Gibeá, dizendo: Não é verdade que Davi está escondido entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no monte Aquila, ao sul de Jezimon? Agora, ó rei, conforme o desejo do seu coração, venha, que a nós nos compete entregar Davi nas mãos do rei. Meu Deus, fazendo uma leitura como essa, o que pessoas assim merecem? Nosso coração, o meu e o seu, poderia estar cheio agora e dizer da vontade de matá-los. Isso seria justo. Como não bastasse, meus irmãos, essa primeira traição, esse primeiro desprezo, veio a segunda vez em que os ifeus viraram as costas para Davi. E Davi não tinha feito nada de errado para merecer essa indiferença, essa frieza, esse menosprezo. Pelo contrário, após esse primeiro incidente de traição, no capítulo 23, Davi poupou a vida de Saul no capítulo 24. E no capítulo 25 ele sofre o desprezo de Nabal, como nós falamos. Mas a sua recompensa foi, mais uma vez, os ifeus desprezarem ele. Ouça o que diz o capítulo 26 agora, verso 1 e verso 2. Os ifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Não é verdade que Davi está escondido no monte Aquila, em frente de Jezimo? Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zif, em busca de Davi, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel. De fato, meus irmãos, eles estavam dizendo a Saul o seguinte: Saul, faça alguma coisa. Eu quero dizer a você que ele está escondido lá no quintal de casa. Davi e nós não temos nada a ver com isso. Não pense que somos nós que estamos escondendo Davi. Ao contrário, nós estamos vindo aqui entregando ele a você. Nós não temos nada a ver com isso. Faça alguma coisa antes que as coisas comecem a piorar. Eu estou lhe avisando. Saul foi ouvir o conselho dos ímpios e só não, usando uma palavra aqui, com a permissão dos irmãos, só não se arrebentou porque Davi era um homem de Deus. Ouça o que diz agora o capítulo 24, verso 2 ao verso 7. Capítulo 24. Verso 2 ao 7 diz assim: Então Saul tomou 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna.
Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi: hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dó no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu ao seu caminho. Meus irmãos, ódio, sede de vingança, tolice, força descontrolada sempre irá nos colocar em situações difíceis. E pode até comprometer a nossa própria vida. Não fosse a graça de Deus na vida de Davi para chegar até Saul, aquele tolo homem, Saul, que dizia rei, teria um final trágico, e não somente trágico, mas cômico e engraçado. Ele seria morto literalmente com as calças na mão, depois de ter aliviado seu ventre, fazendo suas necessidades no fundo da caverna. Teria morrido ali mesmo. Mas Davi não levantou a espada para matá-lo. Davi se conteve e não fez justiça com as próprias mãos, pois ele sabia que, apesar de pessoas desprezarem todos nós, virarem as costas para todos nós, e elas viram gente da nossa própria família, gente da igreja, gente do nosso próprio trabalho, ele entendia e tinha convicção que Deus é o seu ajudador. O seu coração estava cheio da palavra de Deus. Ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus. E ele entendeu que Deus é o seu ajudador porque ele meditava na palavra de Deus de dia e de noite. É aí, gente, com base nesta convicção, nessa certeza, que ele compôs o Salmo 54. Foi exatamente aí. E é para lá que nós iremos novamente no Salmo 54, onde iremos expor esse texto de maneira muito breve. Desprezado, mas convicto de que Deus não nega ajuda, Deus é o seu auxílio, a sua ajuda. Nós também precisamos ter essa convicção. Davi abriu seu coração diante de Deus e compôs esse salmo. Na leitura que nós fazemos desse salmo, do verso 1 até o verso 7, a gente pode comprovar que Deus é o nosso ajudador, Deus é o nosso auxílio, e a Ele nós podemos recorrer, podemos orar. Deus é o nosso auxílio, nosso ajudador, e nós podemos nele também confiar, gente. Deus é o nosso auxílio, nosso ajudador, e nele nós podemos louvar, cantar e bendizer o seu nome, mesmo em situação adversa. A primeira coisa, Deus é o nosso auxílio, nós podemos orar ao Senhor. Veja o que diz o verso 1 ao verso 3 novamente, do Salmo 54. Ó Deus, salva-me pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Os primeiros 3 versículos do Salmo 54 nos revelam um pedido de Davi, que é por salvação e por defesa. Está aí no verso 1. Ele ora ao Senhor pedindo que Deus o salve da situação em que ele estava. Ele ora ao Senhor para que Deus o defenda diante da situação em que ele estava. O salmista apela para o nome de Deus, é o que está aí. Ó Deus, salva-me pelo teu nome. Quando ele diz pelo teu nome, ele está invocando o caráter de Deus. O caráter de Deus é bom.
é justo, a vingança pertence a ele, não a nós. Ele é todo poderoso, ele está no alto e sublime trono, ele governa todas as coisas, ele é cheio de misericórdia, cheio de justiça, cheio de bondade, é isso que Davi está dizendo. Já no verso 2, ele diz, escuta e dá ouvidos à minha oração. A pergunta que eu faço aos irmãos é, escutar não é dar ouvidos? Por que essa redundância? Por que esta repetição? A única coisa que nós podemos perceber nessa repetição, que é muito mais do que uma repetição, é que mostra a ansiedade do coração de Davi para que Deus venha socorrê-lo. Ele está ansioso. Deus ajuda-me. Deus salva-me. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Dá ouvidos ao que eu estou dizendo ao Senhor. É isto que ele está mostrando a todos nós. Já no verso 3, o texto hebraico traz desconhecidos ou estrangeiros. Já no meu traz insolentes e violentos. O que Davi está dizendo, meus irmãos, nesse verso 3 é o seguinte: que seus conterrâneos, que seus familiares, ou a igreja em que ele estava andando segundo os gentios, segundo os pagãos, segundo aqueles que não conhecem o Senhor. Por isso que a palavra mais forte é desconhecidos e estrangeiros. Ou seja, eu não estou conhecendo vocês. Nós já chegamos a uma situação como essa. No seio da nossa família, determinado comportamento, quando nós somos desprezados, a gente olha assim e diz, meu Deus, o que foi que aconteceu? Eu não conheço essa pessoa. Quantos de nós, quantas experiências que os irmãos têm de igreja, já viram algo dessa forma? Pessoas desprezaram os irmãos sem ter acontecido nada. E a gente olha para ele e diz, meu Deus, essa pessoa foi convertida ou não foi convertida? Essa pessoa está tendo a atitude de uma pessoa incrédula, que não conhece o Senhor. A salvação de ninguém não cabe a mim e a vocês dizer se é salvo ou se não é salvo. Mas o comportamento diz, parece que a pessoa ainda está com o coração lá no mundo, distante. Sangue do seu sangue se tornou alguém irreconhecível. É isso que Davi está dizendo. Meu Deus, eu ajudei vocês, zifeus, livrei vocês dos filisteus e vocês me desprezaram. O comportamento dos zifeus é como incrédulos. E a ocasião em que familiares, irmãos da fé, se portam conosco como incrédulos. Ninguém fique abismado com isso. Nós vivemos num mundo rodeado de pecados, até mesmo nosso coração. Se não for a misericórdia de Deus em nossa vida e a súplica que nós devemos fazer a Ele, nós devemos ser guardados e somos guardados por Deus todos os dias e devemos suplicar, Deus, guarda meu coração, guarda o coração do meu irmão, guarda o coração da minha irmã. Existem pessoas que agem de maneira insolente, de maneira arrogante, porque não ligam para Deus. É o que Davi está dizendo no verso 3. Veja o que ele diz. Eles não têm Deus diante de si. Davi estava dizendo, olha, parece que eles não têm o Senhor diante dos seus olhos. Andam sem temor do Senhor. Não têm o temor de Deus no seu coração. Desprezam o Senhor. A oração, meus irmãos, aqui é de aflição. É um pedido de socorro, um pedido de ajuda, porque ele estava decepcionado. Mas olhe que Davi era um guerreiro, um homem de luta, um homem do exército de Deus. Os soldados o acompanhavam, um homem de liderança, um homem firme, um homem convicto, um homem bom de luta. Ele era tão bom de luta que o texto que lemos em 1 Samuel, capítulo 4, quando Saul está lá no fundo da caverna fazendo suas necessidades, ele vai tão devagar que ele corta o manto de Saul sem Saul perceber. Isso é uma tática de guerra. Davi era um guerreiro. Davi
construiu sua casa, muito bela, muito bonita. E existe uma frase na palavra de Deus que muitas vezes é mal compreendida pela igreja do Senhor. Ele constrói uma casa bela, bonita, ele olha para a casa do Senhor, é um tabernáculo, menor do que esse seu lar, sua casa, e ele ora ao Senhor e diz: Senhor, eu vou construir uma casa para o Senhor. Eu vou construir um templo para o Senhor. O que é que Deus diz? Não, Davi, você não vai fazer porque as suas mãos estão manchadas de sangue. Parece uma contradição. A gente poderia perguntar, mas não foi a luta que o Senhor mandou ele lutar? Por que o Senhor não deixa ele construir um lar? O Senhor estava dizendo, e o texto quer dizer que Davi era um guerreiro que não tinha tempo para parar e construir um lar, porque ele vivia em guerra o tempo todo. Era um homem que não tinha tempo para construir nada. Ele era um soldado, ele era um valente de Deus, ele lutava as lutas de Deus. Mas veja o que o texto diz, meus irmãos. Salva-me pelo teu nome. Faze-me justiça pelo teu poder. Isso nos ensina que, por mais fortes que eu e vocês sejamos, não devemos esquecer que a ajuda, o auxílio, vem de Deus. Não pense que você é suficiente em si mesmo. Não pense que você tem poder em si mesmo para lidar com situações desse tipo de desprezo. Deixe que Deus lute por nós. Deixe que o Senhor faça a obra dele através de nós, glorificando seu nome. Por isso que ele diz: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Mesmo ele sendo um guerreiro, ele não retribui. Ele deixa na mão do seu ajudador, do seu auxiliador, do nosso socorro bem presente no meio da tribulação, que é o nosso Deus. Segunda coisa, Deus é o nosso ajudador, nós podemos confiar nele. Está aí no verso 4 e verso 5, que diz: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade, acaba com eles. Davi orou, meus irmãos, a Deus porque ele confiava no Senhor. Nós só oramos ao Senhor porque confiamos em Deus. Ele tinha fé na pessoa do Senhor. Ele confiava no seu Deus. Nos versos anteriores, do verso 1 ao verso 3, a atenção está centrada nos inimigos de Davi. Já no verso 4 e 5, está em Deus. Deus, porém, em outra tradução diz, é meu auxílio. O Senhor me mantém com vida. Que as tramas perversas de meus inimigos se voltem contra eles. Destrói-os, como prometeste. O verso 4 e 5 mostram que Davi via Deus como seu auxílio e protetor. Via Deus como seu ajudador e seu sustentador. E sempre pronto para aplicar a justiça dele, de Deus, na proporção de um pecado que não foi confessado. Deus é justo e ele aplica sua justiça aos pecadores que não confessam os seus pecados. Deus faz isso. Ele, Davi, é um guerreiro, mas quem vai cuidar dele, como falamos, é Deus. Ele não vai agir com o seu braço, com sua força. Não é por força, diz a palavra, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, verso 5. No reino de Deus, vitórias não são conquistadas pela espada, nem mesmo pela força e nem pelo braço, mas pela mão direita do Senhor, pelo braço de Deus.
Isso está no Salmo 54, verso 3. Davi sabia que Deus é quem vai cuidar dos inimigos do seu povo. Porque há uma promessa de Deus para isso. De que Deus cuida dos nossos inimigos. Isso está em consonância com Romanos, capítulo 12, verso 19 ao verso 21. Um texto que eu irei ler para vocês e os irmãos escutem com atenção em uma tradução NVT que diz assim: amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. O apóstolo Paulo lia a palavra do Senhor. Deus nos ajudará quando andamos conforme a sua palavra. Deus fez uma aliança conosco, ratificada, confirmada no sangue de Cristo Jesus. Deus, ele nos ajuda, mas ele nos ajuda quando os seus filhos estão andando conforme a palavra dele, com o coração obediente à sua palavra. Então ele guerreia em nosso favor. Por isso que a Bíblia chama o Senhor de o Senhor dos exércitos, porque ele luta a nosso favor. Quando nós andamos segundo a sua palavra, e Davi andava segundo a sua palavra. Por isso que Paulo diz: a vingança pertence a mim. Deus está dizendo: eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Parece que vingança é algo mesquinho. Colocar esse atributo em Deus de vingança parece algo que é errado. Parece algo que não está em consonância com a palavra do Senhor, porque nós olhamos vingança segundo o nosso coração. A vingança, ela só é pecado quando ela é realizada por nós, que somos pecadores. Mas Deus é justo. Ele tem o direito de se vingar, porque ele é nosso Criador. Nós somos suas criaturas. Então a vingança pertence a ele, não a mim e a vocês. Paulo está dizendo: pertence a ele, não a nós, mas a ele somente. Essa é a parte que nos cabe. Se o nosso inimigo tiver fome, nós devemos dar de comer. Se ele estiver sede, nós devemos dar a ele de beber. E não devemos deixar que o mal vença, mas nós devemos vencer o mal, praticando o bem na pessoa bendita de Jesus. Se caminhamos com Deus, podemos descansar no seu auxílio. Não confiamos em nossa força, mas no poder de Deus. E andemos em acordo com ele. Aí ele não negará socorro a nenhum de nós. Por isso que nós podemos cantar, louvar. Quando formos desprezados, nós devemos louvar a Deus, cantar ao Senhor, ao Deus de toda justiça. É o que está no verso 6 e 7. Vamos ler, meus irmãos. Diz assim: eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Davi orou, Davi confiou no Senhor, e Davi cantou e canta ao Senhor. O motivo do louvor de Davi é o caráter de Deus, mais uma vez, porque Deus é bom, diz o verso 6. E é bom louvar a ele, porque ele nos livra das nossas aflições e nos ajuda contra os nossos inimigos, contra aqueles que nos desprezam. Ele nos ajuda a vencer os inimigos. Agora lembre-se do que Efésios capítulo 6, verso 12 diz: porque a nossa luta não é contra
a carne e o sangue, e sim contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E Paulo prossegue dizendo, revistam-se de Cristo, nesse mesmo texto do capítulo 6 de Efésios. Revistam-se da verdade de Cristo, revelado no Evangelho. Revistam-se do caráter e da obra de Cristo, isto é, da verdade, da justiça, do Evangelho, da fé, da salvação, da palavra de Deus, e orem no Espírito. Eu vou ler o texto para vocês, que diz assim, por isso, ele diz, porque a luta de vocês não é contra a carne e o sangue, não é interpessoal, mas é espiritual. Ele diz, vistam-se toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se como um cinto da verdade, a palavra de Deus, vestindo-se da coragem, da couraça da justiça, que é de Deus, a sua retidão, a justiça de Cristo em nós, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Isso significa que nós devemos pregar o evangelho da paz, o evangelho da reconciliação baseado em Jesus Cristo. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orar no Espírito não é balbuciar palavras desconexas. Orar no Espírito é ser conduzido, sua oração, por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós devemos orar uns pelos outros, porque algum irmão está sendo desprezado. Algum irmão está passando por algum tipo de dificuldade. E por isso Deus não nega socorro. Nós podemos orar ao Senhor, nós podemos confiar no Senhor, nós podemos cantar ao Senhor, porque Deus é bom e nos ajuda a vencer os nossos inimigos. Não por força, não por qualquer tipo de poder humano, mas pelo Espírito Santo, revestindo-nos de Cristo. O Espírito e sua obra é revestir o seu povo da pessoa bendita de Jesus. Como diz J. Packer, o Espírito é um mediador que media Cristo a nós. Revela Cristo aos nossos corações e por isso nós podemos louvar a bondade de Deus. As pessoas nos decepcionam, meus irmãos. Elas viram as costas para nós, nos desprezam, nos machucam, nos enfurecem, levando-nos a querer resolver no grito, no braço. Davi, porém, nos ensina que Deus não nega ajuda. Ele não nega socorro. No Senhor nós podemos confiar, orar e cantar a Ele. Portanto, confie no Senhor, meu irmão. Ore a Ele e louve o seu nome. Entregue ao Senhor a sua fúria. Isso serve para mim e para todos os irmãos. Deixe com o Senhor a vingança, porque Ele é Criador e Senhor soberano. Não faça justiça com suas próprias mãos. Não se esqueça de uma coisa, que Deus, diante de tudo isso, Deus virou as costas para o Senhor Jesus. Não esqueça que Deus desprezou o seu Filho na cruz. Lá na cruz do Calvário, ele negou socorro ao seu Filho Jesus Cristo, abandonando-o na cruz. Por isso que ele suplica, Deus meu, por que me abandonaste? Deus meu, eu estou sozinho, porque o Senhor não me ajuda, porque o Senhor não está comigo.
Porque Deus, primeiramente, não pode conviver, comungar com o pecado. E Jesus estava levando sobre si todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados, todas as nossas faltas. Por isso que Deus o abandonou. Segunda coisa, Deus o abandonou para que nunca mais, ele abandone a sua igreja. E ele faz isso. Ele não nos abandona. A vingança pertence ao Senhor. Ele é o teu socorro. Ele é o meu socorro. Ele é o nosso socorro. Ele é a nossa ajuda. Ele nunca vai nos abandonar. A obra de Cristo é poderosa para perdoar também os pecados de quem despreza a mim e a você. Quantas vezes eu e vocês desprezamos? Quando Deus despreza o seu filho, não é que Deus é como os ifeus. É porque o seu filho estava carregando sobre si os nossos pecados, como eu já disse. Agora, se alguém que despreza e é acostumado a desprezar os outros, prosseguir nesse pecado, Deus vai trazer justiça sobre ele. Mas se houver arrependimento e confissão de pecados, Deus é poderoso para perdoar. As tramas mais perversas, se uma pessoa se voltar para o Senhor em Jesus, ele recebe o perdão dos pecados. Mas se não, Deus retribuirá segundo a sua justiça, porque é isso que diz o verso 5. Veja o que diz: ele retribuirá o mal aos meus inimigos. É isso que Deus faz. E eu chamo a igreja a confiar no Senhor. Se você recebeu algum desprezo entre os seus familiares, seus amigos de trabalho, alguns irmãos da igreja, seja quem for, a vingança pertence ao Senhor. Mas eu quero lhes dizer que se for seu irmão, a vingança não vai cair sobre ele, porque sobre ele está o sangue de Jesus. Somente perdoe. Busque a conciliação. Por isso que nós estamos na pessoa bendita de Jesus. Em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Deus nos deu a vitória na pessoa bendita de Jesus. Nele nós podemos confiar, por meio daquele que nos amou. Por isso que a palavra de Deus diz: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 37, 39. Reflita a glória de Jesus, perdoando, amando e deixando que Deus cuide dos nossos inimigos. Pastor, isso é muito difícil fazer. Se você for crente, você tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. E se Cristo foi insultado, vituperado, desprezado e soube perdoar e perdoa, nós reconhecemos, segundo a sua palavra, que também temos o Espírito Santo. E que através do Espírito Santo nós temos condições de perdoar o nosso irmão. E deixar que Deus cuide daqueles lá fora que nos desprezam. Porque é a Ele que pertence todo o governo deste mundo. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar. Deus, nós estamos diante do Senhor. Tendo o Senhor sobre nós a glória e a majestade do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, Deus, por causa do teu amado e santo Filho Jesus. Fazemos essa oração pedindo que tua palavra esteja em nossos corações. Cuida dos nossos inimigos. Cuida principalmente daqueles irmãos que estão em países fechados, que estão sendo desprezados pelos governantes, por vizinhos, somente pelo fato de
terem crido no teu Filho Jesus Cristo. Vem ajudá-los, nosso Senhor. Vem abençoá-los e fortalecê-los nesse momento. Vem fortalecer os nossos irmãos que estejam passando por algum tipo de desprezo, Senhor. Vem consolar e ajudar, porque o Senhor disse a nós, através do Salmo 54, que o Senhor é o nosso ajudador. Nos ajuda, nos fortalece, nos abençoa. Abençoa os casais desta igreja. Fortalece o seu casamento. Abençoa os nossos filhos, que sejam fortificados na tua palavra. Que o Senhor traga aqueles que estão distantes do evangelho, Senhor. Nossos filhos que não querem mais ouvir a tua palavra. Que tudo aquilo que ficou no coração deles possa brotar, segundo o poder do teu Espírito Santo. Vem ajudar a tua igreja, o teu povo, nesta semana que começou. Começamos a semana te adorando, Deus, te bendizendo o nome. Pedimos ao Senhor o seu auxílio, a sua ajuda quando estivermos trabalhando e as adversidades chegarem. Nos fortalece, nos dá paciência. Abençoa todos nós. Cura os irmãos que estão em enfermidade, Senhor. Vem trazer alento às suas vidas. Vem amenizar as dores. Aqueles que estão, Senhor Deus, emocionalmente transtornados por algum tipo, Senhor Deus, que veio à sua vida, que o fez ficar desta maneira, que o Senhor mude a situação. Que o Senhor faça com que sejam fortalecidos segundo o teu santo evangelho. Abençoa o pastor desta igreja, Senhor. Abençoa sua esposa, seu filho. Fortalece ele. Abençoa a liderança desta igreja, que o Senhor venha trazer a todos nós, Senhor Deus, a tua palavra. Sejamos fortalecidos na tua palavra. Sejamos uma liderança segundo o teu evangelho. Abençoa cada membro que esteja aqui, aqueles que estão nos visitando. Ó Deus, nos abençoa para a glória do teu nome. Assim oramos e pedimos que o Senhor seja conosco e nos leve a glorificar o teu nome santo. Assim oramos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.